E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Eu sou Edilmar, pastora da comunidade evangélica da Vitória, em Guarulhos, São Paulo, e quero dar boas-vindas para você ao nosso estudo bíblico, O Sonho de Nabucodonosor, hoje, a parte 6. Na semana passada, na parte 5, nós transcorremos por toda aquela significação ou aquele significado da estátua vista no sonho de Nabucodonosor e como Daniel, brilhantemente orientado pelo Senhor Deus, deu a interpretação. E a gente viu que em apenas uma estátua, uma visão, uma figura, o Senhor Deus ali resumiu todo o tempo dos gentios no poder, iniciando com Nabucodonosor sendo a cabeça de ouro, né? Representando o reinado de Nabucodonosor e terminando com os pés, metade barro e metade ferro, e a declaração de Daniel é que o ferro e o barro não se misturam. E esse é o assunto do nosso estudo bíblico de hoje. O ferro e o barro não se misturam. O significado dos pés ali da estátua vista por Nabucodonosor. Vamos lá. Você se lembra que nas partes anteriores, nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a soberania de Deus. E Deus, quando fez o homem, ele fez o homem soberano para governar. Aí o homem caiu no pecado e ele perdeu muitas regalias deste governo, mas ele continuou soberano, no sentido de ter livre-arbítrio, de poder escolher servir a Deus ou não, embora, claro, tudo tem a consequência. E Deus, como Deus soberano estando sempre no controle, sendo um Deus de amor, ele mandou seu único filho para que o homem pudesse, através do sangue de Jesus, receber a salvação pela fé, pela graça, por crer no nome do Senhor Jesus. E, conforme o homem foi se desenvolvendo, a cultura foi desenvolvendo, o conhecimento foi se desenvolvendo, foram feitas muitas descobertas que o próprio Deus permitiu. E na estátua de Nabucodonosor, Daniel falou, eu quero que você vê comigo a parte em que ele fala dos pés da estátua, é Daniel 2, versículo 43. Olha o que Daniel explica para o rei Nabucodonosor sobre a estátua. Eu vou ler para você. Quanto ao que viste, do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então veja, ele está explicando sobre os pés, a interpretação do sonho do Nabucodonosor, a parte da estátua que se refere aos pés. Veja bem, presta atenção. No todo, a estátua vista por Nabucodonosor representa o governo humano, o império, reinado, e os pés, então,
muitos entendem que se trata do império final, do governo final, daquele tempo em que serão os últimos homens, né, os últimos gentios a governarem a terra. Então virá a segunda vinda do Senhor Jesus e ele, então, governará sobre a terra. Ele, o Senhor Jesus, ele vai destruir todo esse império da terra. O brilho desse mundo vai se desfazer ante a presença do Senhor Jesus. E os 10 dedos, muitos entendem que representam 10 nações ou 10 poderes, né? 10 tipos de autoridades dos últimos tempos. Então, por que a gente sabe que é dos últimos tempos? Porque o Senhor falou a Daniel, e Daniel falou para Nabucodonosor que Deus queria fazer. Nabucodonosor sabia o que iria acontecer nos tempos futuros e nos fins dos tempos. E a gente vê também pelos estudos de muitos, né, que falam, né, sobre esse assunto, que os pés trata-se realmente do final dos tempos, até porque a pedra que é Jesus Cristo, ele vai direto nos pés, que será onde haverá o confronto direto do Senhor Jesus com esses poderes, que é já muito profetizado por Zacarias, né, no livro de Zacarias 14 e por toda a Escritura. E nós não temos tempo para nos aprofundar neste ponto, né, das 10 nações, mas o que eu quero enfatizar para você hoje é a questão do barro e do ferro. Então, presta atenção que eu vou te falar. Muitos interpretam essa parte de ferro como sendo um domínio bravo, um domínio forte, rígido, violento, bruto, e a parte de barro como sendo uma autoridade, um domínio, um governo mais democrático, que quer decidir as coisas com conversas, com acordos. Então seria a parte mais diplomática do poder. Entretanto, veja bem, muitos estudos foram feitos há tempos atrás, mas recentemente há quem pense que esta parte do pé de ferro e barro tem a ver com algo que tem acontecido muito recentemente, nos últimos tempos, do que se chama a multiplicação da ciência. E o próprio livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, afirma: a ciência se multiplicará. E a gente está vendo isso. Todo dia uma descoberta nova. Todo dia algo que nos espanta. E há uma nova forma de ciência que se chama transhumanismo. Biotecnologia sintética. Se você nunca ouviu falar nisso, eu vou contar para você. Eles estão fazendo testes, acredite você ou não, aprovados nos Estados Unidos em 1980, embora esses testes já eram feitos à margem, né? Eles já eram feitos assim, clandestinamente, por assim dizer,
anteriormente, mas em 1980 o governo americano autorizou testes com DNA humano. Testes em que eles iam misturar a máquina no ser humano. Você sabe que o ser humano foi feito de barro. Lá em Gênesis, Deus criou o homem do barro, do pó da terra. E há quem diga que eles estão querendo misturar o ferro no barro, entendeu? E olha só, a palavra de Deus aqui falou, no versículo 43, que que ia misturar com a semente humana. O que é a semente humana? É o DNA humano. Para muita gente, a introdução de um chip no cérebro humano é algo espetacular, porque pode trazer ao homem um grande benefício, no sentido, se ele tem um órgão que não funciona, um braço que não se mexe, esse chip humano poderia ser controlado através de um computador, introduzido no cérebro humano e fazer com que o braço que antes era paralisado comece a se mexer. E aí eles apresentam as partes benéficas de se ter o ferro, né, dentro do corpo humano, esse chip, em ter uma ligação do homem e a máquina, que no caso seria o computador. Olha, se isso não tem a ver com esse versículo. Muitos acham que é teoria de conspiração. Outros já têm certeza. É disso que Daniel falava. Albert Einstein falou: tornou-se assustadoramente óbvio que a nossa tecnologia excedeu nossa humanidade. E há quem diga que o transhumanismo ele vai resolver muitos problemas que as limitações biológicas impõem sobre o ser humano. De um lado, isso pode parecer bem atraente. De outro lado, isso pode parecer a escravização de todo ser humano, que poderá ser controlado, inclusive naquilo que ele acredita, inclusive naquilo que ele come, inclusive naquilo que ele sente e pensa, através desse chip instalado no homem. Ele poderá ser conforme essas empresas que estão desenvolvendo essa tecnologia do transhumanismo, conforme elas estão informando através das suas agendas que eles têm, inclusive, como objetivo o homem não morrer. Para nós, isso parece muito estranho, mas há testes já desenvolvendo e testando como fazer o homem ser imortal. Será isso possível? Através da máquina, eles querem controlar o DNA humano, o gene humano, é a manipulação
da vida humana, que eles chamam de vida fabricada. Eles querem controlar o design humano. Quantos filhos vai ter, de que jeito ter, e tirar a hereditariedade, né? Aquela coisa de, puxou o pai, puxou a mãe. Eles querem formar homens-máquinas, a genética robótica, em que as pessoas são metade homens, metade máquina e controlado pelos ricos e poderosos, através da máquina decidindo quem vive ou quem morre. Isso pode parecer, como eu já falei para você, muito absurdo, mas se você pensar, meu Deus, olha o que está escrito em Apocalipse, né? Apocalipse diz que os homens procurarão a morte e não vão achar. Como pode ser isso? Seria que essa época já estava sendo mostrada no Apocalipse. Os homens alcançaram esse ponto de se tornarem homens robôs imortais. O ferro misturado com o barro, mas que não pode ser misturado. Não vai dar certo isso. A gente já sabe, porque já está na palavra de Deus. E aí em Apocalipse diz, né? Procurarão a morte e não vão achar. Seria por quê? Porque já atingiram essa tecnologia e vão querer morrer, mas como eles são dominados, não têm a soberania sobre o próprio corpo, eles não vão conseguir. Por quê? A máquina se juntou com o ferro. Como será isso nesse tempo? Você que entende do globalismo, você vê que estão tentando fazer tudo de uma forma para um governo global. Você vê que está crescendo cada dia essa narrativa de que tem que haver uma pessoa que consiga resolver os problemas de forma global, de todas as nações. Inclusive, muitos pregam a moeda única, uma só moeda para o mundo todo. Você vê que existe agora a moeda digital. E se você prestar atenção, tudo caminha para que o papel, o dinheiro em papel, acabe e fique somente a moeda digital. Tudo controlada pelo computador. Todo mundo vai saber, todo mundo que opera o computador, de onde você conseguiu aquele dinheiro digital, o que você fez com ele, todo o caminho que esse dinheiro, essa moeda digital tomou, tudo controlado virtualmente pela máquina. E tudo isso, queridos, faz realmente muito sentido, porque trata-se de controle, né? Trata-se de escravização do ser humano e da perda da soberania humana. E é um ponto tão absurdo que o próprio Jesus, a pedra angular, a rocha eterna, o Messias verdadeiro, representado nesse sonho de Nabucodonosor, atingiu diretamente os pés. E aquele império de barro e de ferro se torna em pó, assim como todos os outros. E o Senhor Jesus governa. Você entende que tudo isso
é um cenário para que o reino de Deus venha sobre nós. Um cenário também para o aparecimento do anticristo como solucionador de problemas e querendo controlar tudo, como diz o Apocalipse 13. Sobre a marca. Eu não estou dizendo que a marca é um chip, eu não estou afirmando, mas se você pensar, faz muito sentido. O controle, as pessoas terem um chip. Eu também não estou dizendo, eu tenho que falar isso, que quem já tem o chip, porque já pessoas já têm chip em alguns países, já até eles colocam chips empregados, em vez de colocar um crachá. Olha como é controle. Ele sabe aonde que está o empregado, a hora que chega, a hora que sai. Isso já existe, mas eu não estou dizendo que isso já é a marca da besta, porque como eu já falei com vocês, Apocalipse 13 dá um sinal quando haverá essa marca. É quando o anticristo, essa pessoa que vai aparecer como solucionador, como pacífico, vai mostrar uma falsa paz, mas depois ele vai mostrar quem realmente ele é. Aí ele vai simular uma morte e uma ressurreição para se comparar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias verdadeiro, o Rei eterno. Então, quando isso acontecer, essa morte, essa ressurreição simulada pelo anticristo, é que logo após todo mundo vai ficar, oh, ele ressuscitou. Aí ele vai impor a marca. E essa marca, diz a Bíblia, que quem tiver essa marca, o nome dele não estará no livro da vida. Porém, quem não receber a marca não vai comprar e nem vender. O que você entende com isso? Você entende que, supostamente, né, o chip vai dar direito da pessoa, o chip introduzido na testa ou na mão direita, que a pessoa use a sua moeda digital. Então, quem não tem esse chip não vai ter acesso a essa moeda que entende-se que à época será a única moeda digital e controlada pelo chip. Hoje o chip está nos cartões, né? E você vê que interessante que hoje já há cartões do banco que funcionam por aproximação. Você nem precisa colocar na maquininha o cartão com um chip para ele fazer a operação. Então, o que entende-se que quando o chip estiver supostamente introduzido na mão ou na testa, a pessoa somente aproxima de um outro aparelho e pode comprar e vender. Então, quem não tiver esse chip não vai poder comprar nem vender. Isso faz muito sentido, sim, nessa linha de raciocínio. Mas, mais uma vez, eu estou dizendo, eu não estou afirmando que é ou não. Eu só estou compartilhando com você o pensamento de muitas pessoas, muitos estudiosos, que, lendo este capítulo de Daniel, associam o barro misturado com o ferro, embora o ferro e o barro não se misturem, mas eles vão tentar fazer com que o ser humano seja associado com a máquina, com o computador, com a internet, e isso transformar o ser humano em escravo totalmente robotizado e controlado. No caso de Apocalipse 13,
controlado pelo tirano anticristo. Então, nesse tempo, o Senhor Jesus vai intervir como a pedra, o Messias, o Rei. Tudo isso a gente está estudando. Para quê? Para se preparar, para orar, para entender que Deus, Ele está no controle, sim, de todas as coisas. Ele é soberano. Ele sabe de tudo já. Já mostrou lá para Daniel, mostrou para João na ilha de Patmos. Então, ele tem um plano. Você sabe que ele vai intervir na situação do governo deste mundo. Deus, que é um Deus bom, está no controle de todas as coisas. E mais uma vez, eu quero dizer para vocês citar a escritura que diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas também se inclina para ver, para acudir, para socorrer o humilde, o aflito, o contrito de coração. Porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Pense nessas coisas e até a semana que vem com mais uma parte do estudo bíblico O Sonho do Rei Nabucodonosor. Deus te ama. O objetivo desse estudo bíblico é que você se achegue mais a Deus, que a salvação do Senhor alcance a tua vida e que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Deus te abençoe. Muita paz.